A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Neste santo sábado, eu quero trazer uma mensagem profética, uma mensagem de alerta para a igreja do Senhor Jesus. Então, eu peço aos irmãos que abram bem os vossos ouvidos, para que você venha preparar-se e entrar em um concerto com Deus, para que você possa ser usado por nosso querido e amado Deus, nesses poucos tempos que ainda resta aí para a humanidade. O julgamento da humanidade já está chegando ao fim e poucos são os trabalhadores na obra do nosso querido e amado Deus, pessoas realmente que entregaram a vida ao nosso querido e amado Deus, são poucos. Então, meus irmãos, foi visto no céu do Brasil um grande dragão vermelho, enorme, e junto com este dragão, um homem que estava possuído com o espírito de Jezabel. Então, meus irmãos, nós sabemos que o dragão é uma figura do demônio, do diabo, de Satanás. E foi visto um grande dragão vermelho voando pelo céu do Brasil. E este dragão, ele soltava a labareda de fogo. Então, irmãos, eu sempre venho alertando os irmãos para um concerto com Deus. E a igreja do Senhor está precisando desse concerto. Quem é a igreja? Ou quem são a igreja do Senhor? Meus irmãos, a igreja do Senhor é a cidade santa, é uma nação. E essa nação é a cidade santa que do céu desceu ataviada como noiva. E nós precisamos entrar nesta cidade e sermos habitantes, nos tornarmos habitantes desta cidade, desta santa cidade. E todos os principados malignos, espíritos demoníacos, que atuam nas regiões celestes, ou seja, regiões espirituais, estão batalhando para impedir o crescimento da Santa Igreja de Deus. Como assim, pastor Melquisedeque, crescimento? Meus irmãos, é uma cidade. E como que uma cidade vai crescer sem ter habitantes nesta cidade? Ou seja, a briga dos espíritos malignos é para impedir de nós entrarmos, ainda aqui na terra, nesta santa cidade de Deus, que é a santa igreja de Deus, a santa noiva do Cordeiro de Deus. Amém, pessoal? Nós, nos nossos dias, temos um monte de religiões que também são chamadas de igreja. Porém, meus irmãos, a igreja verdadeira é a nova Jerusalém que do céu desceu, ataviada como noiva. E para que eu venha ser propriedade exclusiva do Deus de Israel, é necessário que eu venha deixar a minha pátria terrena e passar a ser habitante desta nova Jerusalém, a cidade santa do bom Deus. Como eu já falei aos irmãos, a cidade santa tem suas leis. E nós, como habitantes da cidade santa, precisamos conhecer as leis da cidade santa para que nós possamos andar na justiça do nosso querido e amado Deus. Então nós vamos ser justificados por Deus. Amém, pessoal? Então, como eu falei aos irmãos, foi visto um grande dragão vermelho voando no céu do Brasil. Tinha um homem que estava sendo usado pelo espírito de Jezabel, que acompanhava este dragão. O que isso nos quer dizer, meus irmãos? Esse dragão, ele lançava fogo sobre a terra. E é exatamente a guerra, meus irmãos, que nós, que habitamos materialmente falando, nesta pátria chamada Brasil, nós temos visto esta guerra, né? Os irmãos não conseguem ver
esse dragão vermelho, até porque se os irmãos vissem, iriam ficar assustados. Mas bom seria se todos pudessem ver, porque iriam rapidamente se escudar no Senhor e entrar para dentro das portas das muralhas da cidade santa do bom Deus. Porque nós que somos habitantes da cidade santa, nós temos a proteção, o escudo do nosso querido e amado Deus. Então, por mais que esse espírito maligno, esse espírito do demônio, ele tenta batalhar contra a igreja de Deus, ele não vai conseguir, salvo quando chegar o momento que a igreja vai ser, entre aspas falando, vencida por poucos dias, porque logo se virá, logo se dará a vinda do nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei, para buscar a sua santa igreja, ou seja, o seu santo povo que está habitando na Nova Jerusalém. Esta Nova Jerusalém é uma cidade espiritual e é por isso que Jesus falou que os adoradores são os que adoram em espírito e em verdade. Nós que adoramos o Pai em espírito e em verdade, nós somos habitantes da Nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? Então foi visto esse grande dragão e as igrejas seguravam na cauda desse dragão. O que isso quer dizer, meus irmãos? Porque esse dragão está pelejando contra a igreja verdadeira. Esse dragão, ele não vai pelejar contra as igrejas falsas, né, as meretrizes, digamos assim. Mas a briga que esse dragão tem é contra a igreja de Deus, a cidade santa, onde o Senhor Jesus é o Rei, onde onde você e cada irmão, todos nós precisamos habitar nesta santa cidade. Amém? Tem essa guerra aí de igreja para saber qual é a religião certa, qual é a igreja certa, qual é a igreja que é a noiva do Cordeiro. Não tem igreja, meus irmãos, se tratando de religião, nenhuma dessas religiões é a igreja de Deus. Mas em cada religião, e fora também das religiões, tem um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Quem são esses tais, pastor Melquisedeque? Esses tais, meus irmãos, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, no versículo 12. Amém? Depois vocês leem com calma. Então, meus irmãos, essas igrejas que seguraram na cauda do dragão, elas não estavam segurando na cauda do dragão para batalhar contra o dragão. Estavam fazendo aliança com o dragão. E isto está acontecendo em nossos dias, meus irmãos. Este homem que está sendo usado pelo espírito de Jezabel, nada mais é, meus irmãos, que é uma representação do governo brasileiro. Nós vemos que o que é o espírito de Jezabel, meus irmãos? O espírito de prostituição, o espírito de lascívia, o espírito de impureza. Amém? E você que faz parte do reino dos céus, você tem que começar a pedir a Deus para derramar o amor dele sobre a nossa vida, porque nós vamos precisar do amor de Deus. Porque os seus filhos, você que tem filhos pequenos, os seus filhos estão correndo um risco, um grande risco. Porque o que vai se aprender nas escolas é a sexualidade infantil. Né? O rapaz me trouxe uma matéria onde a tal da ministra, que era homem, agora é mulher, dizendo que ia implantar essa lei onde as crianças com 6 anos de idade, a partir de 6 anos de idade, teriam aulas sexuais. Ora, meus irmãos, o que eles querem fazer com as nossas crianças, com os vossos filhos? E esse espírito de Jezabel é exatamente isso daí. Fazer os seus filhos conhecer algo antes do tempo, porque não tem necessidade de ninguém ensinar sexo à criança. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, a criança vai crescer e todo mundo aprende, isso é algo natural, é algo da vida.
quando chega na juventude, a pessoa vai aprender a fazer sexo. Isso é natural, não precisa de que ninguém ensine. Mas essas aulas é apenas para adiantar o crescimento precoce dos vossos filhos, e aí eles entrarem na prostituição, que é exatamente esse espírito de Jezabel, que é este homem que é o governante dessa terra, que está dominado pelo espírito de Jezabel. De outra forma também, apologia ao sexo, né? Tanto de homem com homem, mulher com mulher, e casamento destruído, e aí vai por aí afora. Então, meus irmãos, esta mensagem é para nós que somos pertencentes ao reino do nosso querido e amado Deus. Somos nós que temos que colocar nossa barba de molho para que esse mal não venha atingir a nossa casa, a nossa parentela, os nossos filhos, mas que nós venhamos estar em espírito de oração para vencer esse espírito maligno. Porque esse fogo que foi visto, esse dragão lançando sobre a terra, é para amedrontar a igreja santa do Senhor. Mas nós, meus irmãos, somos propriedades exclusivas do nosso querido e amado Deus. E se nós temos Deus a nosso favor, quem poderá nos causar dano? Então nós não precisamos ter medo da serpente. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso pensamento, a fim de que Deus venha nos livrar dessas pragas, desses ataques demoníacos que têm sido lançados nessa nação chamada Brasil. Os países da terra, meus irmãos, estão praticamente todos dominados. O Brasil é uma nação onde tem muitos cristãos, embora irmãos que são errantes, mas tem a voz que clama a Deus. E é por isso, meus irmãos, que o Brasil até agora foi dominado na política, mas até agora ainda não foi dominado porque tem um povo que clama. E eu venho pedindo os irmãos para começar um envolvimento com Deus, um relacionamento com Deus, para que Deus possa fazer você conhecer essas coisas. Porque, irmãos, o Senhor entregou várias visões aos servos deles no passado, e em nossos dias também Deus está entregando visões aos servos deste século. E por que, meus irmãos, talvez você não esteja recebendo essas revelações da parte de Deus? Talvez porque você está mais em busca das coisas terrenas do que propriamente do reino e da justiça de Deus. Compreende o que eu estou falando, pessoal? Ou seja, nós precisamos nos entregar ao nosso querido e amado Deus. Leia comigo aí, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 3, que está escrito assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Amém, pessoal? Isso aqui está em Apocalipse. E essa profecia aqui, ela é uma profecia que vem acontecendo desde o início dos tempos, porque essas 7 cabeças, esse dragão enorme com 7 cabeças, isso simboliza 2 coisas. Ou seja, os 7 continentes que estaria sendo dominado por este enorme dragão vermelho, ou seja, toda a circunferência da Terra, Satanás dominando a humanidade, reinando sobre a humanidade, porque cada cabeça do dragão tinha um diadema. O que é o diadema, pastor Melquisedeque? Diadema, meus irmãos, são coroas. Então, cada cabeça do dragão tinha uma coroa. O que quer dizer isso? Que o diabo está reinando nas nações. Compreende o que eu estou falando? 7 cabeças com 10 chifres. Ou seja, chifre é sinal de poder, de autoridade. O ser humano entregou a autoridade para o espírito maligno, para Satanás. E a humanidade, meus irmãos, vão de mal a pior. E quem tiver ouvidos para ouvir esta mensagem e buscar agora em Deus
um relacionamento íntimo para com o nosso querido e amado Deus e começar a buscar esse desejo ardente de conhecer a cidade santa, para se fazer habitante da cidade santa, só assim, meus irmãos, o homem terá vitória contra essa serpente maligna, essa serpente voadora, que tem usado os governantes da terra para destruir, para a destruição da humanidade, para a destruição da família, para a destruição de toda a humanidade. Desde o início, o ser humano entregou o reinado ao diabo. Então Deus levantou uma nação, que essa nação também veio a se prejudicar, porque a serpente sufocou tanto esta nação, que esta nação veio também a fracassar. E ali no quarto milênio, que essa profecia aqui está bem relacionada ao quarto milênio, que foi o nascimento de Jesus, onde a mulher deu à luz a um filho, e o dragão perseguiu este filho foi arrebatado para Deus. Isso aqui aconteceu exatamente ali no quarto milênio. Amém, pessoal? Mas isso não quer dizer que se findou ali no quarto milênio. Isso vem passando adiante. Então, no nosso país, ao qual nós estamos aqui como forasteiro, neste país, foi visto este grande dragão vermelho, porém não com 7 cabeças, mas foi visto um grande dragão vermelho voando pelo céu do Brasil, jogando labareda de fogo sobre a sociedade, a fim de amedrontar a Santa Igreja de Deus, a Santa Igreja do Senhor Jesus. Mas nós somos um povo santo, e nós não tememos a Satanás e nem a demônio nenhum, nem aos anjos do diabo. Por isso, meus irmãos, nós estamos buscando essa força em Deus, buscando esse poder de Deus e a justiça de Deus para a nossa vida. Por quê, meus irmãos? Eu tenho anunciado, tenho profetizado aos irmãos que o Senhor já se levantou do trono para batalhar em favor da sua santa e amada igreja, a igreja imaculada, a igreja sem culpa. É por isso que nós estamos nos empenhando em levar os irmãos à justiça de Deus, para que todos nós venhamos ser justificados e as portas do inferno não vão prevalecer contra as nossas vidas. Para isso, meus irmãos, é necessário que cada um venha buscar a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque, meus irmãos, você vai precisar botar os seus filhos na escola. E na escola, o que seu filho vai aprender é a imoralidade, é a impureza. A escola vai tornar seu filho impuro. E por isso, meus irmãos, que a igreja tem que acordar o quanto antes, para que o povo de Deus construam suas próprias escolas, enquanto ainda há tempo. Porque virá tempo que tudo isso vai ser destruído e a perseguição já está a caminho. Então, os falsos profetas, como eu venho falando dos irmãos, os falsos pastores, não estão nem aí, muito pelo contrário. Eles, os donos dos templos religiosos, vão fazer aliança. Já estão fazendo aliança com esse dragão. Porque o interesse deles é dinheiro. O interesse deles é finança. E o povo que os segue também estão correndo um grande risco de perder a própria vida. Porque esse povo, em nome de Deus, eles entregam a vida dos servos a Satanás, no intuito de terem as riquezas da terra. E esses, meus irmãos, eu afirmo que é o galardão que muitos desses pastores irão receber, os bens da terra. E quando eles forem tomados, que chegarem diante do Senhor, naquele local ali de densas trevas, e que for mostrado toda a vida deles, eles vão falar para Deus: mas Senhor, em teu nome. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, o reino dos céus é para o justo. Então eu convido aos irmãos se justificarem, entrarem na justiça de Deus, conhecendo as leis da cidade santa,
para que você possa ser um habitante da cidade santa. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, em breve nós vamos estar falando sobre as santas leis, coisas simples, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, pessoal? Este é o fundamento da lei da cidade santa. E nós vamos explorar, cavar esses mandamentos para que nós venhamos receber o selo de Deus na nossa vida e para que naquele grande dia nós possamos ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai, e receba por herança o reino do seu Senhor, que já está preparado desde a fundação do século. Amém? Que alegria, que felicidade. Então, meus irmãos, resumindo, foi visto esta serpente maligna, este dragão, grande dragão no céu, e um homem dominado pelo espírito de Jezabel. Esse homem, meus irmãos, está sendo simbolizado pelo governo do Brasil. E as igrejas seguraram na cauda do dragão. O que isso quer dizer? Que as religiões vão fazer parceria com o dragão para perseguição da verdadeira igreja do Senhor Jesus, a igreja imaculada. Amém? E essa labareda de fogo que o dragão está soltando nas nações, que é toda essa perseguição aí que nós estamos vendo sobre os brasileiros que estão orando, clamando na frente aí dos quartéis e essas coisas todas aí, isso tudo é para amedrontar o povo de Deus. Amém, pessoal? Então, peço aos irmãos que se coloquem à disposição de Deus para buscarem a Deus em espírito e em verdade, para recebermos a autoridade e o poder de Deus, porque o reino dos céus não se consiste em palavra, mas em poder e virtude do Espírito Santo. Amém? Nosso querido e amado Deus te abençoe e te guarde.